Prefácio da Carta aos Romanos, por Martinho Lutero. Parte 4. A um pregador evangélico compete, pela revelação da lei e do pecado, primeiro repreender e caracterizar como pecado a tudo que não é vivido a partir do Espírito e da fé em Cristo, para que as pessoas cheguem ao conhecimento de si mesmas e de sua situação lamentável, de sorte que se humilhem e procurem ajuda. Assim também o faz São Paulo. Começa no primeiro capítulo por repreender os pecados grosseiros e a falta de fé, claros como a luz do dia, tais como eram e ainda são os pecados dos pagãos que vivem sem a graça de Deus, e diz que, através do Evangelho, a ira de Deus se revela do céu sobre todos os homens, por causa de sua natureza ímpia e da injustiça. Embora saibam e reconheçam diariamente que há um Deus, a natureza, porém, é de si mesma, fora da graça, tão má que não lhe agradece nem o honra, mas se ofusca a si mesma, caindo sem cessar em coisas cada vez piores, até produzir descaradamente, depois de idolatrias, finalmente também os vergonhosos pecados com todos os vícios, deixando ainda os outros impunes. No capítulo 2, ele, o apóstolo Paulo, ainda estende esta repreensão também àqueles que exteriormente parecem retos, porém pecam às ocultas. Tal como eram os judeus e continuam sendo todos os hipócritas que vivem sem vontade e amor e no coração são inimigos da lei de Deus. Mas nem por isso deixam de condenar de bom grado a outras pessoas, ao feitio de todos os que gostam de aparecer, que a si mesmos se consideram puros, mesmo estando cheios de avareza, ódio, orgulho e torpeza. Veja Mateus 23, versículo 21 e seguintes. São justamente estes os que desprezam a benignidade de Deus e por sua dureza vão acumulando a ira sobre si. De sorte que São Paulo, como bom intérprete da lei, não deixa ninguém sem pecado, mas anuncia a ira de Deus a todos que querem levar uma vida correta, baseando-se na natureza ou na própria livre vontade, não os deixando ser melhores em nada do que os pecadores assumidos. Sim, diz que estes têm o coração endurecido e são impenitentes. No capítulo 3, ele faz de ambos um bolo só e diz que um é como o outro. Em todos os casos, pecadores perante Deus. Só que os judeus tiveram a palavra. Apesar de muitos não terem crido nela, isso não é motivo para a fé e a verdade de Deus terem chegado a seu fim, sendo que aqui ele ainda insere o dito do Salmo 51, verso 4, de que Deus permanece justo em suas palavras. Em seguida, volta ao assunto e prova também, através da Escritura, que todos são pecadores e que ninguém é justificado pelas obras da lei, e sim, a lei é dada somente para se reconhecer o pecado. Depois disso, põe-se a ensinar o caminho certo de como se tornar reto e salvo, dizendo: todos eles são pecadores e sem glória perante Deus, mas têm que ser justificados sem mérito próprio, através da fé em Cristo, que para nós o mereceu por seu sangue e se tornou para nós um propiciatório de Deus, que nos perdoa todo o pecado anterior. Fez isso para provar que unicamente sua justiça, dada na fé, é que nos ajuda, justiça revelada então pelo Evangelho e testemunhada anteriormente pela lei e pelos profetas. Assim, a lei é, na realidade, instaurada pela fé, se bem que as obras da lei, com isso,
sejam postas de lado com a sua glória. No capítulo 4, uma vez que nos primeiros 3 foram revelados os pecados e foi ensinado o caminho da fé para a justiça, ele passa a responder a uma série de objeções e contestações. Ocupa-se, em primeiro lugar, com aquelas geralmente feitas por todos os que ouvem falar da fé, de como ela poderia justificar sem obras, dizendo: não se deve, então, fazer boas obras? Por isso, coloca diante de si mesmo a Abraão como exemplo e diz: que fez Abraão com suas obras? Foi tudo em vão? Foram sem proveito suas obras? E conclui que Abraão foi justificado sem quaisquer obras, exclusivamente pela fé, sim, que até antes da obra de sua circuncisão ele teria sido enaltecido pela Escritura como justificado, exclusivamente em virtude de sua fé. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Se, porém, a obra da circuncisão em nada contribuiu para a sua justiça, obra esta que Deus lhe ordenou e que foi uma boa obra da obediência, assim, com certeza, também nenhuma outra boa obra o fará. E da mesma forma, como a circuncisão de Abraão foi um sinal exterior com que demonstrou sua justiça na fé, assim todas as boas obras são apenas sinais exteriores que resultam da fé e, como bons frutos, demonstram que interiormente a pessoa já está justificada perante Deus. Com isso, São Paulo confirma então, como que com um vigoroso exemplo da Escritura, sua doutrina da fé já exposta antes, no capítulo 3, versículo 28, e ainda apresenta mais uma testemunha. Davi, que no Salmo 32, verso 1 e seguintes, também diz que a pessoa é justificada sem obras, se bem que ela não fique sem obras, uma vez justificada. Em seguida, coloca esse exemplo em relação a todas as demais obras da lei e conclui que os judeus não podem ser os herdeiros de Abraão somente em virtude da consanguinidade, menos ainda por causa das obras da lei. Na verdade, eles têm que herdar a fé de Abraão, se é que querem ser bons herdeiros, uma vez que Abraão foi justificado pela fé e chamado de pai de todos os crentes já antes da lei, tanto de Moisés como da circuncisão. Além disso, a lei ainda provoca muito mais ira do que a graça, uma vez que ninguém a cumpre com amor e vontade, de sorte que das obras da lei provém muito mais desgraça do que graça. Por isso, somente a fé pode alcançar a graça prometida a Abraão, pois também esses exemplos são escritos por causa nossa, para que também nós venhamos a crer. No 5º capítulo, ele fala dos frutos e das obras da fé, quais sejam paz, alegria, amor a Deus e a todos, além de segurança, confiança, ânimo e esperança em tristeza e sofrimento. Pois onde a fé for verdadeira, tudo isso resulta do bem superabundante que Deus nos demonstra em Cristo, de tê-lo feito morrer por nós, antes mesmo de lhe podermos pedir quando ainda éramos inimigos. Temos, portanto, que a fé justifica sem quaisquer obras, e mesmo assim não sucede daí que não se deveria fazer boa obra, e sim que as obras justas não ficam ausentes. Destas, porém, os santos por obras nada sabem e inventam para si mesmo obras próprias, que não contêm nem paz, nem alegria, nem segurança, nem amor, nem esperança, nem porfia, tampouco qualquer tipo de obra e fé cristã direta. Em seguida, faz um interessante passeio e conta de onde provém as duas coisas, pecado e justiça, morte e vida, e contrapõe muito bem os dois, Adão e Cristo. Portanto, quer dizer, Cristo teve que vir como segundo Adão, que nos deu por herança sua justiça, através do nascimento espiritual na fé, da mesma forma como aquele Adão nos passou a herança do pecado, através do velho nascimento carnal.
Assim fica evidenciado e confirmado que, através de obras, ninguém pode ajudar a si mesmo a sair dos pecados para a justiça, como tampouco pode evitar que seja nascido corporalmente. Isto também é provado pelo fato de que a lei divina, que por direito deveria ajudar, caso alguma coisa pudesse ajudar para alcançar a justiça, não veio sem trazer ajuda. Ela aumentou o pecado porque a natureza má se lhe torna tanto mais inimiga e tanto mais quer espiar seu desejo, quanto mais a lei a impede. De forma que a lei torna Cristo ainda mais necessário e tanto mais exige a graça que ajuda a natureza. No capítulo 6, ele trata da obra particular da fé, a contenda do espírito com a carne em matar por completo os demais pecados e desejos que restam após a justificação, e nos ensina que, através da fé, não estamos libertados de pecados de forma tal que pudéssemos ficar ociosos, preguiçosos e seguros, como se não houvesse mais pecado. Há pecado, mas ele não é imputado para a condenação por causa da fé que com ele luta. Por isso temos o bastante para lidar conosco mesmos a vida inteira, para domar o corpo, matar seus desejos e obrigar seus membros a obedecerem ao Espírito e não aos desejos, para que sejamos iguais à morte e à ressurreição de Cristo e possamos levar a cabo aquilo que foi começado em nosso batismo, que também significa a morte dos pecados e a nova vida da graça, até que, totalmente purificados de pecados, ressurjamos também corporalmente com Cristo e vivamos eternamente. E podemos isso fazer, diz ele, porque nos encontramos na graça e não na lei, o que ele mesmo interpreta no seguinte sentido: ser sem lei não é o mesmo que não ter lei alguma, e que se possa fazer o que apraz a cada um, e sim estar sob a lei é quando, sem a graça, lidamos com as obras da lei. Então, com certeza, o pecado impera através da lei, uma vez que ninguém, por natureza, é afeito à lei. E isto é um grande pecado. A graça, porém, nos torna a lei agradável, de sorte que não há mais pecado e a lei não está contra nós, mas em harmonia conosco. É esta a liberdade correta do pecado e da lei. Até o final deste capítulo, ele expõe que se trata de uma liberdade de fazer apenas o bem, com vontade, e de viver corretamente sem a coação da lei. Por isso, tal liberdade é uma liberdade espiritual, que não anula a lei, e sim oferece aquilo que é exigido pela lei, a saber, vontade e amor, com o que a lei é aplacada e não mais fica a incitar e exigir. É como se estivesses em dívida para com um credor e não pudesses pagar. Há duas maneiras pelas quais poderia te livrar. Uma, que ele nada te cobrasse e rasgasse tua nota promissória. A outra, que um homem bom pagasse por ti e te desse o suficiente para pagar a promissória. Desta maneira, Cristo nos livrou da lei, razão porque não se trata de uma liberdade carnal, selvagem, que nada precisa fazer, mas que faz muito e toda sorte de coisas e está livre apenas da exigência e dívida da lei. No capítulo 7, ele confirma isso com um exemplo da vida matrimonial. Quando morre o marido, a mulher está desimpedida e um está separado e livre do outro. Não que a mulher não pudesse ou devesse tomar outro homem, só que apenas agora ela está realmente livre para tomar outro, o que anteriormente não podia, enquanto não estava livre daquele. Assim também nossa consciência está vinculada à lei sob o velho homem pecaminoso. Quando este é morto pelo Espírito, a consciência está livre e um desobrigado do outro. Não que a consciência nada devesse fazer, mas sim para que agora possa ater-se tanto mais a Cristo, o outro homem, e produzir frutos para a vida.
Em seguida, ele expõe de forma mais ampla a peculiaridade do pecado e da lei, de como, pela lei, o pecado fica ainda mais ativo e violento, pois o velho homem se torna tanto mais inimigo da lei, por não poder pagar o que a lei exige, porque sua natureza é pecado, e ele de si mesmo não pode fazer outra coisa, motivo porque a lei é sua morte e seu total martírio. Não que a lei seja má, mas a natureza má é que não pode suportar o bem que dele exige coisas boas, assim como um doente não suporta que se exija que ele corra e salte ou pratique outros atos próprios de uma pessoa sadia. Por isso, São Paulo conclui aqui: onde a lei for adequadamente reconhecida e entendida da melhor maneira possível, ela não faz mais do que nos lembrar de nosso pecado e nos matar através do mesmo, tornando-nos culpados da ira eterna. Tudo isso se percebe e experimenta muito bem na consciência quando esta é bem atingida pela lei, de sorte que é necessário algo diferente e superior à lei para tornar a pessoa justa e salva. Aqueles, porém, que não reconhecem adequadamente a lei são cegos, comportam-se com arrogância, acreditando poder lhe fazer jus com obras, pois não sabem o quanto a lei exige. Um coração livre, disposto e animado, por esta razão, não encaram Moisés de frente. Para eles, o véu está posto na frente, encobrindo-o. Em seguida, ele mostra como o espírito e carne lutam um contra o outro numa pessoa. Apresenta a si mesmo como exemplo para que aprendamos a reconhecer bem a obra, matar o pecado em nós mesmos. Mas a ambos ele chama de lei, tanto o espírito como a carne, e isso pela seguinte razão: assim como a lei divina tem a característica de impedir e exigir, assim também a carne impele, exige e se agita com violência contra o espírito e quer satisfazer seu desejo. Por outro lado, o espírito investe contra a carne e procura satisfazer sua vontade. Esta luta perdura dentro de nós enquanto vivemos, num mais, noutro menos, dependendo do que é mais forte, o espírito ou a carne. E mesmo assim, a pessoa inteira é ela mesma ambas as coisas, espírito e carne, lutando, portanto, consigo mesma até que fique inteiramente espiritual. No capítulo 8, ele consola esses lutadores para que não condenem essa carne. Indica qual a natureza da carne e do espírito e como o espírito provém de Cristo, que nos deu seu Santo Espírito, que nos faz espirituais, amortece a carne e nos assegura de que, ainda assim, somos filhos de Deus, por mais violento que o pecado se agite dentro de nós, contanto que sigamos o Espírito e resistamos ao pecado para o matar. Como, porém, nada é tão bom para insensibilizar a carne como cruz e sofrimento, ele nos consola nos sofrimentos através do auxílio do Espírito, do amor de todas as criaturas. Tanto o Espírito suspira em nós como a criatura conosco anseia para que nos livremos da carne e dos pecados. Vemos, portanto, que esses 3 capítulos, capítulos 6, 7 e 8, têm por alvo esta única obra da fé: matar o velho Adão e subjugar a carne. Nos capítulos 9, 10 e 11, ele ensina a eterna predeterminação de Deus. Desse conceito provém originalmente a distinção entre quem há de crer e quem não há, quem se pode livrar de pecados ou não. Como ele está de todo fora do nosso alcance e exclusivamente nas mãos de Deus, que nos tornemos retos. E isso é de suma necessidade, pois somos tão fracos e inseguros que, se dependesse de nós, naturalmente nenhuma pessoa sequer se salvaria, e o diabo, com certeza,
a toda sobrepujaria. Mas, como para Deus é certo que não falhará aquilo que ele predetermina, tampouco alguém o pode impedir, ainda temos esperança contra o pecado. Entretanto, há que se pôr um limite aqui aos espíritos injuriosos e arrogantes que primeiro dirigem seu raciocínio para este ponto, começam por pesquisar o abismo da predeterminação divina e se preocupam em vão com a pergunta se estão predeterminados. Esses, então, têm que se humilhar a si mesmos de forma a desesperar ou a pôr tudo em jogo. Tu, porém, segue esta carta em sua sequência. Ocupa-te primeiro com Cristo e o Evangelho. Nele reconhecerás teu pecado e a graça do Evangelho. Em seguida, combate o pecado, como o ensinaram aqui os capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Depois, tendo chegado ao 8º capítulo, sob a cruz e sofrimento, isso te ensinará a entender bem a predeterminação nos capítulos 9, 10 e 11. E como ela é consoladora! Pois sem sofrimento, cruz e aflições de morte não se pode tratar da predeterminação, sem juízo e indignação oculta contra Deus. Por isso, o velho Adão precisa estar morto antes de suportar essa coisa e tomar o vinho forte. Toma cuidado, portanto, que não bebas vinho enquanto ainda és lactante. Todo ensinamento tem sua medida, tempo e idade. No capítulo 12, ele ensina a respeito do verdadeiro culto a Deus e faz de todos os cristãos sacerdotes que devem sacrificar não dinheiro ou animais, como prescrito na lei, mas seus próprios corpos, pela mortificação dos desejos. Em seguida, descreve a conduta exterior dos cristãos no regime espiritual, como devem ensinar, pregar, governar, servir, dar, sofrer, amar, viver e agir em relação a amigo, inimigo e todo mundo. Estas são as obras que um cristão faz, pois, como está dito, a fé não descansa. No capítulo 13, ele ensina a honrar e obedecer ao regime secular instituído para que, mesmo que não consiga tornar as pessoas justas perante Deus, ao menos proporcione para que os retos tenham paz e proteção exterior e os maus não possam praticar maldades livremente, na maior tranquilidade, sem medo e incômodo. Por isso também os crentes devem honrar o regime secular, embora não tenham necessidade dele. Finalmente, ele a tudo resume no amor e o encerra no exemplo de Cristo. Como ele agiu para conosco, assim também nós devemos agir e segui-lo. No capítulo 14, ele ensina a conduzir na fé com muito cuidado as consciências fracas e como poupá-las. Que não se use a liberdade dos cristãos em prejuízo, mas para a promoção dos fracos. Pois onde não se faz isso, surge discórdia e desprezo do Evangelho, o que é justamente a raiz de todo mal. De sorte que é melhor ceder um pouco aos de fé fraca, até que se tornem mais fortes, do que deixar desaparecer por completo a doutrina do Evangelho. E semelhante obra é uma obra especial do amor, a qual também é necessária agora que se confundem, dura e descaradamente, sem qualquer necessidade, as consciências fracas, com comer carne e outras liberdades, e isso antes de conhecer a verdade. No capítulo 15, ele faz de Cristo um exemplo para que toleremos também os outros fracos em consequência de pecados conhecidos ou de costumes impróprios, os quais não devem ser repudiados, mas suportados, até que também eles melhorem. Pois da mesma forma também Cristo agiu conosco, e ainda age diariamente, suportando em nós muitos vícios e maus costumes, ao lado de toda imperfeição, e ajudando-nos sem cessar. Depois, concluindo, ele intercede por eles, louva-os e os entrega aos cuidados de Deus
apresenta seu ministério e pregação e solicita com muita singeleza que ajudem aos pobres de Jerusalém. E é com amor puro do que ele fala e com que lida. O último capítulo é um capítulo de saudações. Ali, porém, entremeia uma nobre advertência contra doutrinadores humanos que, além da doutrina evangélica, introduzem outras e provocam escândalo. É como se ele tivesse previsto com toda precisão e certeza que de Roma e através dos romanos haveriam de vir as enganosas e irritantes determinações papais e todas essas cobras e lagartos de leis e mandamentos humanos que agora afogam o mundo inteiro e anularam esta epístola e toda a Sagrada Escritura junto com o Espírito e a fé, a ponto de nada mais restar senão o ídolo do ventre, a cujos servidores São Paulo repreende aqui. Deus nos livre deles. Amém. Encontramos, portanto, nesta epístola, em superabundância, aquilo que um cristão deve saber: o que é lei, evangelho, pecado, castigo, graça, justiça, fé, Cristo, Deus, boas obras, amor, esperança, cruz. E como devemos proceder com todo mundo, seja justo ou pecador, forte ou fraco, amigo ou inimigo, e em relação a nós mesmos. Além disso, tudo está fundamentado de forma excelente com passagens da Escritura, com exemplos dele mesmo e dos profetas, de modo a não ficar nada a desejar. Por isso também parece que, nessa epístola, São Paulo quis fazer um resumo de toda a doutrina cristã e evangélica, bem como fornecer um acesso a todo o Antigo Testamento. Pois, sem dúvida, quem tiver esta carta no coração tem consigo a luz e a força do Antigo Testamento. Por isso, familiarize-se cada cristão com ela e se exercite com ela constantemente. Para isso, Deus conceda sua graça. Amém.